Olá, eu sou a Cida Torlai, faço parte aqui da TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje a nossa entrevista é internacional, porque o nosso convidado, o Rodrigo Arce Quintanilha, é chileno. Rodrigo, gratidão, muito obrigado pela Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Perfeito. Rodrigo, assim, é um pouco raro a gente conseguir entrevistar pessoas de outros países, tá? E muito mais fácil você que sabe bem o espanhol, mas fala bem o português. Sim. É uma situação assim, um pouco diferente, né? Você pode falar um pouquinho, você nasceu, você estudou e o que te fez vir para o Brasil? Então, é uma situação um pouco complexa, uma história um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Eu cheguei aqui em 2003, eu fiz direito no meu país, mas não me formei. Finalizei o curso e na época, entre decisões boas e outras ruins, uma dessas decisões que para mim foi boa foi casar. Eu já estava em uma idade em que eu precisava tomar certas decisões, mas fiquei desempregado. E a pessoa com quem eu casei, na época, tinha um emprego fixo, então decidi vir para cá. As coisas não deram muito certo ao longo dos anos, nós ficamos casados, não me lembro, 5 anos e meio, terminei me divorciando e eu já nessa instância decidi definitivamente ficar aqui. E nesse período eu aprendi a falar um pouco melhor o português, porque não falava bem português, como eu acredito que falo agora, e comecei dando aula de espanhol. E essa aula de espanhol serviu muito para entender e compreender as sutis diferenças de algumas radicais diferenças entre os idiomas. Mas com o passar dos anos eu percebi que essa era a minha casa e terminei ficando aqui, não tão definitivamente, porque morei no Rio de Janeiro um tempo também. Eu viajo muito para meu país, mas minha residência definitiva é aqui em São Paulo, pelo menos por enquanto. Muito legal. Você tem papai ainda no Chile, né? Sim. Meu pai ainda mora no Chile, minha família mora no Chile, eu não tenho família aqui no Brasil. Eu casei de novo, ou seja, a família que eu tenho é por parte da minha esposa, e foi assim que eu conheci ela também, estudando aqui. Na faculdade, né? Conheci na faculdade, por conta do idioma, eu decidi estudar jornalismo. Foi o ponto de partida para me fixar aqui em São Paulo. E, depois vieram essas oportunidades na vida que me mantêm aqui. Muito bom, bacana. Sim. Deixa eu te perguntar, o que você acha sobre as escolhas das carreiras? Por exemplo, aqui dentro, o que te motivou a fazer jornalismo? Então, na época que eu fiz jornalismo, como eu não era formado como professor de espanhol, mas eu tinha alguns cursos, então eu sabia muito bem como que utilizava o idioma. E essa utilização do idioma me levou a fazer traduções. E essas traduções me levaram a escrever algumas matérias para alguns blogs. E eu fui me aprofundando nessa área até que um dia eu decidi vou fazer jornalismo, porque eu acho que eu posso impulsionar a minha carreira. E um dia eu decidi, olha, vou fazer mesmo. E fiz. E não me arrependo até agora. Não foi a melhor circunstância no sentido de política, de ter retirado a obrigação de ter um registro, que foi o que finalmente me afetou profissionalmente. Sim. Mas eu continuei como comunicador social e montei a minha empresa de comunicação, que até hoje eu tenho, só que com perfil menor. E você aprendeu também a fazer sites. Por isso eu achei que você era designer, sabe? Sim, não, isso foi de autodidata mesmo, porque
essa parte do jornalismo que afetou os ganhos, porque quando você não tem nenhum respaldo de um sindicato ou de alguma inscrição, qualquer um pode fazer um blog e fazer jornalismo, meus ganhos diminuíram muito. Então eu tive que aprender a fazer uma quantidade de coisas que eu não sabia. E não tinha muito dinheiro para fazer. Então eu tive que ir na internet, ir aprendendo, desenvolvendo, e foi assim que eu consegui aprender e montar aquela empresa pequenininha que eu tenho até agora, e que me serviu para chegar até onde eu estou agora, né, que atende alguns clientes, mais site do que outras coisas, porque deixei de fazer rede social também. Entendi, tá bom. E essa parte de corretagem, como é que entrou na sua vida? Bem, uma coisa também leva a outra. Atendendo o cliente, eu lembro que uma vez teve uma pessoa que entrou em contato comigo, isso foi por aí por 2016, não me lembro bem, final de 2016, início de 2017, que tinha uma casa em Angra dos Reis. E convidou a mim e a minha esposa para irmos lá, né, para fazer o site para eles. Bom, estando em Angra dos Reis, que por sinal não era uma casa, era uma mansão gigante, eu decidi fazer o site para ele, mas ele me perguntou, vem essa casa para mim, porque eu já estou mais velho, cada vez estou vindo menos, está virando um custo, um elefante branco, e por aí vai o assunto. Eu falei, olha, eu posso tentar colocar essa propriedade no aluguel por temporada. E assim foi que começou toda essa história, até que um dia eu falei, vou fazer o curso para ter o Cresce, porque assim ninguém vai me acusar de nada que eu estou trabalhando sem ter um registro. Sim. E fiz o Cresce, que eu utilizo até agora, só que agora o Cresce é para grandes propriedades, esse é meu nicho de mercado. Pessoas que de repente não tem como manter uma propriedade, vemos o que vamos fazer. Eu não vendo apartamento, não vendo casa, essas coisas, a não ser que seja para alguém conhecido. Mas fazendo, exatamente. Ah, bacana. Exatamente. E aprendeu muito também, né? Ufa, com certeza, porque nessa área da corretagem você tem que lidar muito com advogado, regularização imobiliária, documentação, enfim. Isso me fez ir para o direito também. Eu fiz direito e hoje meu nicho de mercado específico na área é regularização imobiliária, na área do direito. Perfeito. E utilizo o Cresce quando surge alguma oportunidade, né? Mas tem que ser uma oportunidade muito grande que vale a pena, porque a ideia não é investir tanto dinheiro em corretagem, porque tem muito corretor, né? Exato. Então, a ideia também você, se você não for bem focado e bem dirigido, você perde tempo, né? Exatamente. A verdade é que eu fui, na medida que o rio vai, eu fui seguindo ele e eu utilizei essa oportunidade. E hoje eu percebi o nicho que eu quero na área do direito e eu sigo ele. Então, estou nessa área sem deixar de lado as outras coisas que eu faço, só que hoje, por exemplo, terceirizo muita coisa e tenho uma ajudante especificamente que eu tenho e mantenho, então eu pago inclusive para ela também. E bom, a minha esposa, que também é jornalista, se bem que ela tem um emprego fixo, funcionária pública, mas me ajuda muito com as coisas que envolvem meu impulsionamento. Então, por esse lado, eu não tenho muito o que reclamar. Ultimamente a vida tem sido boa comigo, eu tenho muito que agradecer. Espero continuar assim, crescendo cada vez mais. E você gosta do Brasil? Eu gosto de um país de oportunidade. Não conheço o Nordeste ainda, mas conheço para o Sul. A verdade eu decidi ficar e levar a minha vida profissional no eixo que me transmita melhores rendas. E turisticamente falando, recém agora tenho a condição de sair, viajar, conhecer, pagar um hotel, enfim. Então, assim, é uma vida bonita, que depois de muito suor, muito sacrifício, muito esforço, estou conseguindo, estou contente, ainda tem muito para crescer. É um mundo cheio de advogados, que não segura e que não sabe qual nicho tocar, fica um pouco para trás. Então, a ideia de ficar aqui no Brasil agora não é só trabalhar, mas conhecer esse lindo país também, e outros da América Latina, por que não? Isso, perfeito. E você pode deixar seus contatos, se eu escrever aqui também? Sim, bom, eu tenho vários contatos devido às atividades que eu faço. Se é para desenvolver comunicação para a empresa, ou
pessoal, desenvolver algum site, é rodrigo@didacta.com.br, didacta com 2T. Se for como corretor de imóveis, de algum projeto, alguma propriedade interessante que você tenha, que esteja com algum problema, que precise impulsionar, enfim, roge.arce@cresce.org.br. E se for como advogado, é rodrigo@arcequintanilha.adv.br. Parabéns, está com a memória boa. Muito obrigado. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Rodrigo Arce Quintanilha, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.